Big wins. Sir, we found something. We out on patrol, and we came across this. What? Frank, what is it? I don't know, sir. Na noite seguinte, achei um recorte do The New York Times dentro do diário do meu tio avô Ambrose. Nele lia-se: Nazi Death Factory shocks Germans on a force too. Notei que a notícia não fazia nenhuma referência sobre quem eram aqueles prisioneiros dos campos, ou por que estavam lá. Tio Ambrose relata em seu diário que depois de Sulzberger ter conversado com o correspondente de guerra que havia escrito aquele artigo, ele próprio queria fazer uma visita a um campo de concentração. Em agosto de 45, Sulzberger, acompanhado do meu tio-avô como seu camareiro de viagem e de outros editores de jornais e revistas, partiu para o campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Ao fazer um comentário sobre isso durante o jantar, tia Teres e tio Casimir começaram uma discussão sobre Arthur Sulzberger em relação à divulgação das libertações de campos de concentração. Para começar, o New York Times fazia questão de descrever os prisioneiros como prisioneiros políticos e militares. Nunca havia especificação de que a maioria deles e das vítimas eram judeus, e mesmo quando Sulzberger visitou o campo de Dachau e o comprovou com seus próprios olhos, ele não publicou nada sobre isso. Acho que não foi dada relevância o suficiente para o que acontecia nos campos. Havia uma hierarquia nos assuntos de guerra na agenda norte-americana, e os campos e as libertações não eram prioridade nem do exército, nem da mídia. As atrocidades nazistas foram encobertas por outros eventos na guerra. De qualquer forma, Casimir, Sulzberger falhou com o princípio da imparcialidade. Veja, como ele pertencia aos judeus reformistas, acreditava que o judaísmo era apenas uma religião, e não que os judeus formavam um povo. E como os ideais de Hitler pregavam a destruição do povo judeu, para Sulzberger, deixar transparecer em seu jornal que a maioria das vítimas eram judias correspondia exatamente à comprovação de que os judeus formavam de fato um povo. Ele não foi o único responsável por tudo isso, Teres. A questão da imparcialidade não é maior que a questão da observação histórica. Vamos imaginar um comandante de exército que, suponhamos, acaba de obter uma vitória e imediatamente começa, de punho próprio, a escrever seu relato. Concebeu o plano de batalha, dirigiu-a, entretanto, não duvidemos. Sobre mais de um episódio essencial, lhe será forçoso referir-se aos relatórios de seus tenentes. Meu palpite é de que a falha foi da mídia em geral, por ter deixado em branco a perspectiva dos prisioneiros. Nos jornais, nos era relatado o ponto de vista dos soldados, dos jornalistas e até dos soldados nazistas capturados. Mas os prisioneiros, que poderiam oferecer uma visão indispensável do que foram os campos de concentração, tiveram seus testemunhos desprezados. Creio que isso foi gerado por um sentimento comum entre os jornalistas de que aqueles human skeletons who had lost all likeness to anything human seriam incapazes de se prestarem testemunhos. Depois de 2 semanas, Sulzberger voltara para Nova York, mas meu tio Ambrose decide se voluntariar na Cruz Vermelha e permanece na Europa. Ele foi enviado a Katowice, um Displaced Persons Camp, perto de Auschwitz. Lá ele conhecera Leon Levy, um judeu italiano que ficara no campo de Auschwitz durante 11 meses. Eles se conheceram porque Levy passava a maior parte do tempo escrevendo suas memórias e nunca escutava o sino que anunciava a hora das refeições. Como meu tio Ambrose trabalhava na cozinha do campo, sempre guardava um prato de comida para Levi. Tio Ambrose havia voltado com Leon para Turim, sua cidade natal, e lá eles procuraram a casa Einaudi, uma editora tradicional da cidade, para publicar um livro a partir das memórias que Levi escrevera. O manuscrito foi rejeitado para publicação. Eles procuraram outras editoras, mas também não obtiveram sucesso. A solução, segundo tio Ambrose, foi procurar por Sulzberger em Nova York e ver se ele podia ajudar de alguma maneira. Sulzberger, relutante, forneceu o endereço de uma pequena editora que pertencia a um imigrante italiano chamado Franco Antonicelli. Ele simpatizava com a causa de Levi por ter participado do movimento antifascista e concordou em publicar o livro. Franco Antonicelli perguntara a Levi o que o levara a escrever seu livro. Ele responde: um impulso immediato e violento, al punto de competere con i bisogni di base.